Olá, tudo bem? É com grande satisfação que participamos da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Portugal. Sou a professora Leise Greco e, em parceria com a professora Herotildes e Maria Geni, estamos apresentando um trabalho, a relação da taxonomia de Bloom e a cultura matemática e suas tecnologias. Essa relação da taxonomia de Bloom e a própria cultura matemática nos traz a taxonomia como uma ferramenta que pode potencializar esse processo de ensino-aprendizagem. E essa própria cultura matemática, ela mobiliza o reconhecimento da matemática enquanto ciência humana e social, que é através de metodologia de resolução de problemas. Todos esses conceitos, eles podem ser trabalhados através de projetos. A pesquisa foi de natureza bibliográfica, fundamentada com os autores que dialogam com um tema, que é Benjamin Bloom e David. Na visão de Lakatos, a própria pesquisa bibliográfica, ela permite compreender, de um lado, a resolução de um problema, e pode ser obtida através dela. E, por outro lado, tanto a pesquisa de laboratório quanto a de campo exigem como premissa o levantamento dos estudos em questão que se propõe a analisar e solucionar. A taxonomia de Bloom, ela foi publicada em 1956 por Benjamin Bloom e organizada em 3 domínios, sendo eles o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Em 2001, uma equipe de acadêmicos liderada por Lauren Anderson, que foi um ex-aluno de Bloom e David, lançou uma versão revisada da taxonomia de Bloom. Essa revisão trouxe os objetivos educacionais de Bloom. Aqui está representada uma figura. Essa figura, ela traz a taxonomia original e a taxonomia revisada. Na taxonomia original, nós temos os níveis de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Na revisada, no ponto de conhecimento, nós temos o lembrar. No ponto de compreensão, nós temos o compreender. Da aplicação, nós temos o aplicar. Na análise, nós temos o analisar. Já na síntese, vem caracterizado como avaliar. E a avaliação, na taxonomia revisada, ela vem da forma como criar. Com a taxonomia de Bloom, é possível preparar perguntas para medir a habilidade de pensamento dos alunos. E os educadores se encontraram concentrados principalmente no modelo cognitivo, que inclui 6 níveis de classificação, sendo conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, os educadores, eles utilizam deste modelo para possíveis perguntas que venham nortear qual é a possibilidade de alcançar, e o aluno alcançar uma determinada habilidade. Qual é a característica, então, de cada nível que os educadores utilizam da taxonomia de Bloom? Na área do conhecimento, no nível do conhecimento, os comportamentos e situações de verificação nos quais se salienta a evocação por recognição ou memória de ideias, materiais ou fenômenos. Já no nível, na categoria compreensão, refere-se a objetivos, comportamento ou respostas que representam o entendimento da mensagem contida em uma determinada comunicação. E nós temos ainda no outro nível, que é o nível da aplicação, que se caracteriza através da aplicação dos métodos, teorias e princípios,
pertinentes inicialmente visto em nível de compreensão. No nível da aplicação, deve-se usar a abstração quando seu uso não é especificado. Já no nível análise, focaliza-se no desdobramento do material em suas partes constitutivas e a percepção da interação e os modos de organização. A síntese é uma união de elementos e partes de modo a formar um todo. Trabalhar com elementos e combinados para que se constitua uma configuração ou estrutura não percebida anteriormente. Processos de relacionamento de conceitos. No nível da avaliação, o processo de julgamento acerca do valor de ideias, trabalhos, soluções, métodos, materiais realizados com um determinado propósito. Então, se traz aí a aquisição de um conhecimento. Na taxonomia educacional, são importantes ferramentas metodológicas para que o professor consiga auxiliar o seu planejamento didático. Então, são objetivos educacionais que vai fazer, que a gente caracteriza como uma ferramenta metodológica, né, que caracterizamos como uma ferramenta metodológica e vai trazer esse auxílio nesse planejamento didático e acompanhar a avaliação e todo o processo de aprendizagem do aluno. Aqui, novamente, uma figura. Essa figura nos traz... Aqui, nessa figura, nos traz a relação da matemática com a BNCC, a linguagem matemática, a taxonomia de Bloom e a cultura matemática. Então, nós temos aí a grande área, que é a matemática, ela está presente com suas competências e habilidades dentro da BNCC, sendo essa BNCC, ela traz aí a discussão para a cultura matemática, que é considerando o contexto humano e social. A taxonomia de Bloom, ela como uma ferramenta metodológica, com os objetivos educacionais, eu posso auxiliar todo esse processo de ensino matemática e que vai me trazer uma linguagem própria da matemática. Então, é uma grande engrenagem, nós podemos ver esse processo como uma grande engrenagem. Então, eu tenho a matemática, que ela cria sistemas, tanto abstrato, né, quanto concreto, e que organiza fenômenos, espaço, movimento, forma, número, e associados ou não a fenômenos do mundo físico. Dentro do contexto da nossa grande área matemática, nós temos o conhecimento que é gerado pela matemática em todas as culturas, que traz em evidência aí a cultura matemática e suas tecnologias. E através de tomadas de decisões e resoluções de problemas, tem uma atitude subordinada à questão social e cultural. Todo esse processo precisa de uma linguagem, precisa de uma expressão. E essa linguagem matemática, ela se vincula com a tradição e a tecnologia dos dias atuais. Então, há uma conversação e através de sua operacionalização. Então, é uma grande engrenagem que se faz durante esse processo do ensino-aprendizagem. E a influência recíproca entre culturas, muitas vezes, não é relacionada na historiografia da matemática. E, por isso, tem implicações na educação. O acontecimento das múltiplas culturas tem influência nos preceitos escolares. Há uma grande tendência em trabalhar com prioridade a matemática da cultura predominante, descuidando do ambiente cultural do aluno. Isso quem afirma é Ambrósio, 2011. Então, considerando que a cultura matemática e suas tecnologias, ela mobiliza o reconhecimento da matemática enquanto ciência humana e social, e a partir dessa resolução pode-se ser trabalhado projetos
Isso, estes projetos estabelecendo vínculos entre a matemática cotidiana e a própria matemática escolar, havendo uma correlação com as atuais necessidades educacionais do meu aluno. O modelo educacional de Bloom, ele permite identificar o nível de desempenho de cada aluno. Esse caracterizado novamente pela figura onde nós temos os níveis, vem da conhecimento, compreensão, aplicação, análise, a síntese e a avaliação. Então, todo esse processo, todos esses níveis, ele tem a capacidade, quando aplicados, de permitir identificar em que nível de desempenho o meu aluno está. E com base na classificação dos objetivos educacionais, do mais simples até o mais complexo. Então, todo esse processo que está dentro daquela engrenagem entre matemática, cultura matemática e a própria linguagem, e como essa ferramenta metodológica, ela nos traz aí a possibilidade de identificar o nível de desempenho e as dificuldades a serem superadas para alcançar as habilidades e as determinadas competências dentro da BNCC, então todo esse processo ele pode atender à necessidade específica de cada aluno em relação à sua aprendizagem. E devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o outro. Então, há um processo de identificação para as possíveis superações. De acordo com Bros, a fragilidade do estruturalismo pedagógico dominante âncora no que chamamos de mitos da educação atual, que é evidente se atentarmos para a queda vertiginosa dos resultados de educação em todo o mundo. Então, se faz necessário, portanto, um novo pensar da educação matemática, se proporcionando um espaço adequado, uma estrutura adequada para que todos se desenvolvam de forma lúdica e criativa e tenham uma relação dentro do seu contexto social, daquilo que ele vive, do seu cotidiano e situações que vão trazer o desenvolvimento da sua própria autonomia. Algo que a BNCC afirma. Então, o aluno tem que ser protagonista de suas ações e das possíveis soluções das problemáticas que ele enfrenta no seu cotidiano, e isso com foco na própria matemática e cultura matemática. Aqui algumas referências e trago neste momento meu muito obrigado por essa possibilidade de apresentação neste grande evento internacional.